Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso 21º Egeias. Nós gostaríamos, ao iniciar os trabalhos da noite de hoje, convidar para compor a nossa mesa o professor Dimas Andriola, representando a direção da escola. Aí eu faço Obrigada, viu? Também gostaríamos de convidar Marco Lima, representando todo o movimento espírita do estado da Paraíba. E convidar a nossa amiga Maiara, que representa o movimento espírita do estado do Ceará. E convidar também nossa amiga Expedita, também do Ceará, que vai fazer a nossa prece de abertura. Quero agradecer a presença do nosso amigo Marinho, da cidade de Santa Luzia, que está conosco. E dos demais representantes de instituições que estão aqui, de todos os jovens presentes, de todos os trabalhadores que estão dedicadíssimos, à causa do Egeias. Então, nós temos hoje à noite a palestra com André Gaioso, e o tema da palestra é o Jovem no Mundo, que é o tema do nosso evento. Inicialmente, antes da prece de abertura, André vai cantar 2 músicas, e depois da prece, André vai fazer a palestra. Boa noite. Nós iremos começar com a primeira canção, que se chama Médiuns, e trata da história da mediunidade ao longo do tempo, que foi musicada e composta por Kim e Vanessa. Profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas.
na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divina, certo guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. E se eles se calarem, As pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, E agora cantaremos Mãe Santíssima, de composição de Merlânio Maia. Desde pequenino eu te conheço. À noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor. Divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. às vezes eu te sinto ao meu lado, conto meus segredos para ti. Com a grandeza do momento, e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria Mãe a todos nós, e a luz da Santa
sol do sol. Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Essa música que André canta, e agora, né, acompanhado, a música ficou mais bonita, viu, André? Ela realmente toca profundamente a alma, né, e nos deixa, assim, muito emocionados. E nós vamos aproveitar esse clima de tanta paz, de tanta harmonia, nesta noite em que a gente está aqui, não é, para vivermos essa fraternidade, e aprendermos um pouco mais sobre essa relação do jovem com o mundo. E nós vamos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos da noite com a nossa amiga Expedita. Amigos, irmãos, não há alegrias no mundo que se compare à alegria do reencontro feliz entre almas, espíritos irmãos de ideal cristão. Por isso, nós rendemos graças ao Senhor Deus, Pai do céu e da terra, pela bênção da doutrina espírita, que aclara e consola, que esclarece e revigora corações mundo afora. Jesus, excelso amigo, sublime irmão, agradecidos estamos pela oportunidade da espiritualização neste encontro feliz, onde os jovens são encaminhados a uma nova diretriz, onde somos todos impulsionados a ver-te em cada irmão, a sentir a necessidade de confiar e acreditar na vida, na lei sublime, infinita, na lei sábia do amor e da reencarnação. Maria, Mãe de Misericórdia, que ampara, que reergue, consola, graças vos damos, minha Senhora, pela luz excelsa e infinita que esparge neste ambiente, a trazer-nos a todos a alegria, o contentamento, a serenidade, o reconforto íntimo, para buscarmos o aprendizado feliz que precisamos realizar dia a dia, para nos sentirmos firmes no caminhar, no propósito de servir, de aprender, de caminhar, de amar servindo e de servir amando, em nome do teu Filho amado Jesus, que nos reúne com amor e por amor. E graças vos damos, meu Pai Celestial, por esta cidade que abriga tantos corações, neste 21º encontro de juventudes de todas as localidades, de onde daqui parte raios luminares, para que possa a espiritualidade atuar nos seres que precisam crescer no amor, na esperança e na certeza de que a vida prevalece e prevalecerá para sempre. Jesus, divino amigo, obrigado vos dizemos. Agradecemos a espiritualidade superior aqui presente, que tem nos dado a sustentação e amparado os nossos propósitos.
Abençoa este encontro, estes momentos, e que essa paz que ora nos envolve possa assolar a todos os corações, Senhor e Mestre Jesus, em especial aqueles que mais se colocam distantes da luz, por sentirem-se sofridos, desesperançados, vencidos, ultrajados nas dores mais profundas e nefandas. Que estes seres, teus irmãos e nossos irmãos, sintam o amor e a esperança a envolver-lhes, os seres, as almas e a vontade firme de despertar para a vida. Graças a Deus. Eu não sei se vocês estão emocionados, né, como eu, mas eu estou assim muito feliz, muito contente de estar vivendo nesse momento com vocês. E eu vou pedir aos meus amigos para a gente desfazer a mesa e assistir, não é, a palestra de André. André. Caros amigos de Egés, muito boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecemos ao convite da organização por nos dar a oportunidade de trabalhar desta forma na Seara do Cristo. Trazemos o abraço fraterno do Centro Espírita Leopoldo Cirne, casa que frequentamos em João Pessoa. E rogamos, nesse instante, aos benfeitores espirituais deste encontro, e em última análise a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, para que permita que os nossos anjos da guarda estejam conosco neste instante, facilitando o entendimento e a concentração para as reflexões que serão feitas. Conforme nos alerta o sociólogo Flávio Munhoz, a juventude brasileira mudou muito de configuração ao longo dos anos. Nos relata o estudioso que desde o século XIX a presença dos jovens atuando em favor da sociedade brasileira já se fazia notável, porque aquele século é o século da libertação dos escravos, e nas universidades, nomes que mais tarde se tornariam célebres, como Rui Barbosa e Castro Alves, já se uniam para tentar retirar a chaga da escravidão no Brasil. O século seguinte pode-se dizer que foi o século das luzes para o jovem brasileiro, porque já na década de 1920, mais precisamente no ano de 1922, a Semana de Arte Moderna em São Paulo veio a trazer uma nova forma de pensar artisticamente para todos aqueles que viviam no Brasil. Por sua vez, naquela mesma década, o movimento tenentista reunia jovens militantes do Exército Brasileiro que buscavam acabar com o voto de cabresto, com a compra dos votos, em busca de uma democracia mais palpável para o nosso país. Mas foi o início dos anos 30 que abriu espaço para a era dos anos dourados. É que, naquela década, os jovens formaram o Partido Comunista Brasileiro e, junto com aquele pensamento, se aproximaram dos movimentos sociais e dos sindicatos, buscando a melhoria da condição dos trabalhadores. Foi naquela influência frenética de Elvis Presley e dos Beatles que vinham de fora, que aqui, em 1958, um jovem chamado João Gilberto lançava o seu primeiro álbum de bossa nova, chamado Chega de Saudade. Aquilo provocava a elite brasileira, porque tocar bossa, naquela época, era ser desafinado.
E a juventude, sempre ousada, deu espaço para que nos anos 60, após o lançamento da televisão e das suas transmissões ao grande público, iniciasse uma juventude revolucionária junto ao campo. Essa voz silenciaria na década de 70, no auge da ditadura militar do país. Na década de 80, as tribos urbanas seriam identificadas. Os punks, por assim chamados, vestidos de maneira diferente, chamativa, viriam a dizer que não concordavam com muitos aspectos da atual sociedade. Na década de 90, vemos uma época de geração individualista. Os jovens que antes se aproximavam do sindicato, dos partidos, agora se individualizavam. E adentramos, finalmente, no ano 2000. Segundo esse pesquisador, os anos 2000 representam para os jovens uma nova época. Uma época marcada por muitas incertezas e pela falta de perspectiva. Por essa razão, ele, através da pesquisa de nome Perfil da Juventude Brasileira, de 2003, veio a comprovar que um dos 5 interesses mais votados dos jovens para a melhoria da sociedade está o temor a Deus. E prova, através desse documento social, que os jovens de hoje procuram na religião as fugas, as saídas, a âncora onde podem segurar para se promoverem na vida e acabarem com a falta de perspectiva. Adiantando esse aspecto sociológico da nossa história como jovens, nós podemos também mencionar o tão conhecido aspecto biológico. Nós sabemos que os jovens se encontram entre a faixa de 12 a 24 anos, conforme a denominação ONU, leis federais, leis nacionais. Essa idade pode variar, mas via de regra é de bom senso que ela se encontra nessa faixa. E ela se inicia pela adolescência, um período essencialmente de mudanças físicas. As glândulas sexuais, a hipófise, fabricam os hormônios que nos fazem verter a sexualidade. As mudanças físicas são notáveis, mas também as mudanças psicológicas. É nesse estágio da adolescência em que nós somos capazes de fazer o maior escândalo em um segundo por um namorado ou uma namorada e logo no segundo seguinte estar todo amores com ele ou ela de novo. Esse período instável, ele pode ser explicado bem em outra dimensão melhorada pela doutrina dos espíritos. E é aqui que adentramos na visão espiritual da juventude. Disse que nós temos alguns ciclos de vida que começa, o primeiro deles, com a fecundação, a união da célula masculina com a feminina. Depois, esse ciclo se completa com o nascimento do bebê. Quando temos de 7 a 9 anos de idade, conforme nos informa o espírito Filomeno de Miranda, o espírito André Luiz, pelas psicografias de Divaldo e Chico Xavier, nós passamos por outro ciclo, o da encarnação completa, até que, na época da juventude, entramos em outra transição. Essa, talvez muito mais séria, porque é uma transição de ordem psicológica. Aquilo, o material, que trabalhamos durante todas as nossas existências na matéria, durante todas as nossas encarnações, permanece no inconsciente, mas em camadas mais superiores. E é aqui que nós nos deparamos com determinadas situações estranhas, caso nós não apliquemos o conhecimento espírita. Podemos ter crianças que eram muito calmas, pacíficas durante a fase da infância, mas que se tornam agressivas na adolescência e juventude. Porque é exatamente naquele instante em que a educação que os pais deram durante a infância não concretizou o suficiente e as lembranças do inconsciente vervem às instâncias superiores da mente e a criatura se lembra de suas agressões, de seus defeitos, imperfeições, assim como afirma
as suas virtudes num verdadeiro processo de identificação pessoal. Neste sentido, o jovem de hoje encontra no mundo uma série de provocações que lhes induzem a tomar determinadas posturas na vida, algumas delas que podem influenciar durante toda uma existência. É por isso que quando nós abordamos esse tema, é inevitável lembrar-se da passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 18, em que um notável jovem rico procura o Rabi da Galileia e lhe pergunta: bom mestre, o que é necessário fazer para que eu ganhe a vida eterna? Responde Jesus: não me chames de bom, porque bom somente é o Pai que está nos céus. Tu já conheces os mandamentos: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honrarás a vossa mãe e a vosso pai. E o jovem responde: mas mestre, tudo isso que me dizes, eu tenho guardado desde a infância. A ti, redargue Jesus, te falta uma coisa, porém. Vai, vende tudo o que tens, dai aos pobres, depois vem e segue-me. Percebamos, portanto, que se trata de um homem rico que desce do seu nível social, porque não suporta a crise em que se encontra. Mesmo tendo tudo o que a vida lhe proporcionava em termos de conforto e de riquezas, ele procura o Mestre para saber o segredo para alcançar a vida eterna. Ele não queria pouco, ele queria muito. E o espírito Amélia Rodrigues, na obra Primícias do Reino, reescreve essa história, quando acrescenta que a razão que fazia aquele jovem se afastar e não seguir o Mestre naquele instante não era simplesmente deixar as riquezas que possuía, pois ele, que já guardava os mandamentos no coração, sabia que elas pereceriam. Ela diz que o que ele não conseguia se livrar era da glória que a vida lhe proporcionava. Ele era um competidor, hoje nós o conheceríamos como competidor olímpico. Ele participava de corridas em cavalos, as famosas bigas, carroças com 2 cavalos à frente. E ele recusou-se, segundo o espírito Amélia Rodrigues, a seguir o Cristo, porque a próxima competição em Cesareia iria lhe trazer a maior de todas as glórias. Diz a nobre mentora que o Mestre insiste para que ele o siga. Ele não vai. Vai para a competição. E na primeira curva infeliz que profere, cai, arrebenta-se no chão. E naquele momento em que estava quase desencarnando, parece que escuta a voz do Mestre: vem e segue-me. E vê a figura do Cristo, de braços abertos, abrindo um sorriso. A figura que explica a passagem do moço rico, ela é muito elucidativa para os dias de hoje, porque mostra-nos muito a confirmação da pesquisa que citamos no início. Apesar de tudo, os jovens buscam dentro de si algo para encontrar a vida eterna. E dentro do tempo que possuímos, iremos abordar alguns pontos de como o jovem espírita pode se comportar para resistir a essas pressões de mundo, ou, de maneira geral, a comportar-se verdadeiramente bem, para não dar as costas ao Cristo, como o moço rico o fez. E aqui nós nos deparamos com o nosso primeiro ponto. Falar de Cristo, falamos, naturalmente, de religião. E nos deparamos com a figura do Espiritismo sendo promovida e divulgada em larga escala nos dias de hoje. É por isso
que não é raro encontrarmos pessoas, hoje jovens, dentro das universidades, das escolas, a sermos abordados por alguém que quer tirar alguma dúvida. E quantas vezes nós não nos empolgamos para responder? E falamos de nosso lar, do aeróbus, aquilo tudo que parece tão estranho no começo. Entretanto, é necessário nós nos colocarmos diante de determinada perspectiva. Se é verdade que nós não devemos ter a vergonha de dizer eu sou espírita, e ouvimos a reação das pessoas, 30 segundos de silêncio para uns, ou, como foi dito na oficina de hoje, o espiritismo é aquele que acredita que Jesus recicla o lixo no céu, nós deveríamos nos posicionar de outro modo. Quando líamos no blog espiritismo.net para jovens, nós vimos um determinado comentário de um jovem líder chamado Rudá, espírita. E ele dizia que certa feita um amigo o abordou na aula de inglês e começou a falar-lhe sobre o diabo. E dizia: tu tomas muito cuidado com o diabo. E calmamente ele respondeu: mas por quê? Porque o diabo é tão perspicaz que ele pode te jogar no quinto dos infernos. E ele então decide reagir e provoca: mas, diabo, como tu podes dizer que Deus cria criaturas eternamente predestinadas ao mal? Não seria a nossa posição amar o diabo como Jesus nos ensinou? E o amigo silencia. E ele continua a resgatar aquele estudo que Allan Kardec faz em O Céu e o Inferno sobre a origem dos demônios. A conversa acaba e ele, então, volta para casa e percebe ao longo dos dias uma mudança de comportamento daquele amigo que pertencia a outro pensamento religioso. Ele se parecia mais elétrico, mais dominador das situações, e então, 2 semanas depois, ele não resiste à curiosidade e pergunta ao jovem: o que foi que ocorreu? Ele diz: depois do que tu me disseste, eu decidi virar pagodeiro. E ele então não entende à primeira vista, porque o pagode, para ele, era uma variação do samba, muito bom de se escutar. E ele então chega à constatação, depois, que aquele amigo, após ter destruída em um diálogo a sua construção sobre aquilo que ele chamava de diabo, decidiu enveredar-se pela vida das festas desenfreadas, pelo uso exacerbado do álcool, da sexualidade. E ele posta com muita humildade, nesse post do blog, que certas vezes a nossa função como espírita se esgota no ato de ouvir. Aquele rapaz não precisava, naquela época, de uma explicação sobre o diabo. Ele apenas veio alertar o amigo, já que ele achou que isso seria importante. Para certos espíritos, somente certas classes de pensamento, de formas religiosas, são suficientes para contornar de maneira positiva a vida. Eu me lembro que na época de escola, decidi certa feita, após começar a ler as obras de Allan Kardec, e no auge da empolgação que elas trazem naturalmente, não me contive e levei uma tribuna espírita para a sala de aula, um jornal que é publicado pelo centro que frequentamos, em João Pessoa. E certa feita, uma colega que pertencia a outro credo religioso e que me parecia bastante radical, eu decidi provocá-la. E deixei a tribuna na mesa dela. Ela pegou imediatamente, leu 2 linhas e fez: não leio. Isto está contra a palavra. E aquilo me feriu. Eu achava que o espiritismo precisava desse tipo de defensores. Mas silenciei na hora, consegui. E nos dias seguintes,
eu passei a observar a menina, e todas as vezes que ela sentava perto de mim, eu puxava um caderno, pegava um lápis, abaixava os olhos e fazia. Ela olhava para mim e perguntava: o que é isso que você está fazendo? Nada. Nada. E depois eu me peguei, depois de alguns anos, claro, para que isso? Na realidade, embora o Cristo nos informou que ele não veio que ele veio trazer a espada, querendo nos dizer da dificuldade que encontraremos em vivenciar o cristianismo, ele, certa feita, ao ser abordado pelos discípulos sobre uma certa pessoa que fazia pregações ou curas ou milagres em seu nome e que não pertencia à ideia cristã, ele disse: não preocupais com estes, não se preocupais, porque quem não é contra vós é a favor de vós. Nós sabemos que a ideia do cristianismo é convergência, é união, é amor. Quando ele nos disse que é o que seria o caminho da verdade e da vida, ele traduziu-nos a palavra caminho ao português, de origem grega, salvo engano, que significa metodologia. As religiões são metodologias que nos ensinam a religação com o Criador, com o Divino. Tal deve ser muito próxima à nossa conduta deste pensamento estampado por esse jovem naquele blog. Mas também não poderíamos deixar de mencionar a juventude e a sua relação com a tecnologia. Vivemos, sob este ponto de vista, numa época privilegiada. Os aparatos tecnológicos, os iPads, os iPhones, todos os ais, são-nos presentes que o Criador nos ofereceu. Melhoria das nossas tecnologias para que possamos avançar. E nós nos lembramos do cofundador do Facebook, Dustin Moskovitz, que viveu no mesmo quarto de Mark Zuckerberg, esse a que se atribui a verdadeira fundação da rede social mais conhecida da atualidade. E observamos ele publicar em entrevista, há muito pouco tempo, há muito poucas semanas, quando o repórter informa a comunidade que ele é portador de uma das maiores fortunas do mundo. E perguntava o repórter a ele por que ele ainda trabalhava, porque se sabia que ele ia todos os dias regularmente ao escritório, a sua sala não era dividida em relação à sala dos demais, e ele não era acompanhado por nenhuma comitiva quando viajava o mundo inteiro. E ele diz: eu posso ter milhões, mas o novo empreendimento que agora estou trabalhando, ele saiu do Facebook, vai ajudar muito a humanidade. Eu não posso ganhar todo esse dinheiro e me privar de ajudar aqueles que estão comigo neste instante. No mesmo sentido, e o que é pouco divulgado, talvez pela falta de interesse da audiência, Mark Zuckerberg, além de programador, empresário dos bem-sucedidos, é conhecido pela sua filantropia e é considerado hoje, ao lado de Bill Gates, como um dos maiores filantropos da atualidade. É nesse sentido que vemos ele ajudando fundações como a Fundação Bill Gates. Vemos ele dando milhões a escolas públicas perto do povoado onde nasceu. São maravilhas que a tecnologia nos oferece. A doutrina espírita está em todos os ais que nós podemos encontrar hoje. Basta acessar o próprio Facebook. Entretanto, resta-nos colocar que a tecnologia
deve ser usada por nós. Ela não pode nos usar. É aqui que vemos a possibilidade das redes sociais, das tecnologias, nos fazerem de escravos. E já existem estudos hoje que apontam a internet como sendo a maior fuga para aqueles que não conseguem encarar a vida. Existem jovens, conforme o Instituto de Pesquisas de Dependentes da Internet da Universidade de São Paulo, que conectam-se cerca de 35 horas ininterruptas à internet. Não comem direito, só fazem aquilo. E esse é um fenômeno que vem se tornando cada vez mais frequente. O uso a que damos à tecnologia muitas vezes não corresponde àquilo que é desejável para a maioria. Hoje, na oficina, conversávamos sobre determinados tipos de publicações que se postam diariamente nas redes, e certo colega nos evidenciou a publicação de uma garota que saiu do quarto para o banheiro, contou 42 passos e publicou aquilo. E nós nos questionamos a utilidade do nosso tempo diante daquilo que o Criador nos ofereceu. A mesma ciência que nos ensinou a chegar a Marte nos dá a dificuldade de sermos donos de nós mesmos. Nós nos preocupamos muito com aquilo que temos, que consumimos, mas muitas vezes esquecemos do outro que encarnou ao nosso lado para progredir conosco. Falta muitas vezes afetividade entre membros da própria família, porque a internet impede, em algumas ocasiões. Nós podemos dizer que nós podemos viver mais tranquilos em relação a isso. Se nós não vivemos o tempo inteiro em Orkut, podemos fazer de nosso lar uma comunidade. Como diria Alberto Almeida, devemos aprender a desenvolver mais, ou a priorizar mais, o face a face, para que ao invés de muitas vezes nos depararmos com reuniões em que estamos com nossos amigos e de repente um abre o telefone, o smartphone dele e começa a se envolver com aquilo, esquecendo do grupo que está ao nosso redor, de se relacionar com nós mesmos. Nós sabemos que o nosso principal objetivo é desenvolver os nossos sentimentos, educá-los. E é necessário tomar uma orientação correta diante daquilo que a tecnologia nos oferece. Mas adentramos em um dos tópicos talvez dos mais importantes para os dias de hoje, a família e a relação que o jovem tem com ela. A palavra família deriva do grego famulus, que quando traduzido ao português significa escravo doméstico. É que para os povos da antiguidade, especialmente os romanos, que nos deram muito da nossa característica como família hoje, o filho, a mulher, os netos, eram propriedade dos chefes de família, que eram chamados de pater naquela época. Eles eram as autoridades religiosas, celebravam. As autoridades judicantes, eles podiam punir, decretar penas, torturas e até matar. Eles dispunham da vida dos filhos naquela época. Essa sociedade foi ganhando contornos, essa família, melhor dizendo, foi ganhando contornos diferentes. O cristianismo, com Constantino, imperador, acrescentou os valores da moralidade. Na Revolução Francesa, os valores dos direitos das sucessões, dos testamentos. A Revolução Industrial trouxe para nós o desafio, especialmente para as mulheres, de dividir a educação dos filhos com as fábricas, o ambiente de trabalho. E a família foi se tornando diferente. Nota-se que tudo o que acontece hoje no macro, no planeta Terra, as guerras, a intolerância, bem como os nossos êxitos, os nossos acordos de paz, as nossas leis voltadas aos direitos humanos, são consideradas pelos estudiosos um reflexo de uma microsociedade chamada família. É no lar onde nós encontramos as melhores estratégias para arregimentar almas que serão homens e mulheres de bem no futuro. Qual o papel do jovem diante disso?
Quantas vezes, diante da adolescência, nós não pensamos em sair de casa? Vou fugir. E muitas vezes esquecemos que podemos fugir agora, de fato. Mas as leis da vida farão com que nos reencontremos com os outros com quem estamos ligados em experiências futuras. O papel do jovem na família se encerra, portanto, em contribuir o máximo pelo seu núcleo, em entender mais o conflito de gerações entre o meu pai e a minha mãe e eu, as diferenças de pensamentos, abrindo mão do nosso egoísmo para selar uma solidariedade que seja capaz de tornar a transição em que vivemos menos dolorosa. O notável escritor escocês Archibald Joseph Cronin escreveu um livro muito famoso na década de 50, chamado Pelos Caminhos da Minha Vida, bibliografia sugerida por Divaldo Franco em suas obras. E ele conta que era médico dos mais bem-sucedidos, havia conquistado as maiores glórias já aos 30 anos de idade. Mas a sua saúde física debilitou-se pelo esforço tamanho que fez. E ele então decidiu parar a sua profissão, já era homem amoedado, rico, e decidiu então aproveitar um pouco a vida. Foi numa dessas circunstâncias, escreve o notável escritor, que ele visitou a cidade de Verona, na Itália, no centro-norte, onde supostamente viveram Romeu e Julieta. Ali naquele lugar, ele descreve que chegaram com um chofer, com um motorista, e logo na entrada da cidade, observou dois jovens, dois garotos, melhor dizendo, que vinham com grande cesta de morangos belos, em cestas folheadas por flores muito verdes, muito vermelhas. E ele então olha, junto com a sua esposa, aqueles dois rapazes, e percebe que o motorista tem uma certa aversão a eles, e lhes diz: não comprem nada a esses dois moleques. Eles então não escutam aquele conselho, e a mulher abre a porta do carro e observa aqueles dois garotos. Um devia ter os seus 12 anos, o outro os seus 13, e as semelhanças físicas pareciam dizer que eles eram irmãos. O paletó velho na roupa de um dava lugar a uma roupa rasgada na pele do outro. E eles então se apresentam para aquele casal. O mais velho se chamava Jacopo, o mais novo, Nicola, nomes tradicionais da Itália. E lhe perguntavam: o que vocês querem? Além de morangos, nós vendemos muitas outras coisas, cigarros importados, cartões. E então o casal se encanta, principalmente ele, com a versatilidade daquelas duas crianças, adolescentes de 12 e 13 anos. Mas se encaminha para o hotel, compra alguma coisa para ajudá-los, certamente. Vendiam nas ruas porque precisavam. Eles vão ao hotel e, ao sair de noite para uma festa, observam que os dois meninos estavam agora engraxando sapatos. E ele se admira, Cronin, o escritor, ainda mais. Quem são esses dois meninos? Se aproximam deles, conversam. Vocês devem ganhar muito dinheiro, não? Doutor, isso não é da sua conta. O meu papel é vender, o seu é comprar. Você quer? Temos morangos hoje também, e eu posso engraxar o seu sapato. Ele então sorri e deixa que engraxe seu sapato. Na volta da festa daquela noite, eles percebem que os meninos ainda estavam de pé, perto da estação de trem, um dormindo no ombro do outro. E ele aborda os garotos novamente, e eles se levantam daquela maneira versátil e lhe diz: bom dia, doutor, já está quase amanhecendo, o senhor deseja algo? Nós estamos vendendo o primeiro jornal da manhã. Ele sorri, compra novamente, volta para casa.
dispensa o motorista. E então, andando pelos arredores, ao encontrar novamente Jacopo Nicola, ele pergunta aos meninos: veja, eu sou escritor, ingressei agora nessa atividade, deixei a medicina de lado, e a história de vocês me encantou demais. Eu poderia fazer algo em prol de vocês? E eles respondem, após olharem um para o outro: sim, se o senhor quer fazer algo por nós, que não comprar os nossos morangos bonitos, nossos cartões, cigarros importados, temos tudo novo, nos levar ao povoado de Poleta, aqui pertinho, nós vamos lá todos os domingos. O senhor pode fazer isso conosco? Já que o senhor está oferecendo, eu vou economizar o aluguel das bicicletas que me levam todos os domingos ali. E ele então sorri, mesmo tendo dispensado o motorista. Ok, ele pega o carro e no outro dia, bem cedo, domingo pela manhã, ele pega os meninos que estavam com outra cesta de morangos, muito bonitos, e segue para o pequeno povoado da Itália. No caminho, observa as florestas, o asfalto, como é bonito o interior italiano. E então, eles apontam um determinado lugar e diz: pare, por favor, senhor. O carro para, eles descem do automóvel e o homem então se depara com aquela cena. Tratava-se de um lugar muito bonito, era uma grande construção, uma grande casa, tijolos bem talhados. E os meninos então, Jacopo e Nicola, olham para o escritor e dizem: o senhor pode esperar ali naquele albergue, naquele pequeno hotel, nós não demoraremos. E os meninos entram. Ele era jornalista e naturalmente curioso. Não aguentou. E decidiu saber o que é que os jovens, os adolescentes ainda, estariam fazendo. Qual era o mistério daqueles dois garotos? Ele então adentra no recinto, toca a campainha, e muito se espanta quando uma mulher de farda de enfermeira atende ao chamado. Olá, bom dia. Eu estou acompanhando aqueles dois jovens, Jacopo e Nicola? Pergunta a mulher. Sim, você os conhece? Quem não conhece Jacopo e Nicola nesta cidade e arredores de Verona? Entra comigo. E ele então entra naquele ambiente. Era um hospital. É levado pela escadaria acima a um pequeno quarto. A porta do quarto hospitalar estava entreaberta e ali ele visualizou os dois, Jacopo e Nicola, com a cesta de morangos que haviam levado, algumas frutas, alguns doces e alguns livros. E observa uma terceira pessoa, uma menina, um pouco mais velha que os dois, encostada numa cama, com a coluna ereta. E ele então se admira daquela cena. E a enfermeira lhes pergunta: você não conhece a história deles? Não. Pois saiba que Jacopo e Nicola representam muito do folclore da nossa Verona. São história viva neste lugar. Eles eram filhos, juntamente com essa menina, que se chama Lucia, de 19 anos, de um casal de cantores muito famoso em toda a Itália. Cantavam na Scala o teatro milanês tão famoso. A mãe morrera primeiro e depois o pai, maestro por excelência, desencarnara, morrera em um desastre de automóvel. Os dois ficaram órfãos, eram muito ricos, moravam na maior mansão de Verona, mas a desprevidência do pai, os gastos excessivos, as dívidas, não permitiram que nada sobrasse para Jacopo, Nicola e Lucia. Eles então receberam muitas propostas dos amigos dos pais, para que adotassem-nos. E ele disse:
nós saberemos nos cuidar. Somos uma família, os três. E foi então que começou a saga deles. Se você observar na volta, uma casa sobre um rio, foram eles que construíram, perto do despenhadeiro, com as próprias mãos. Mas, se você pensa que a tragédia da vida deles terminou por ali, não se engane. Lutia, a menina mais velha, contraiu uma tuberculose na espinha que a impediu de andar. Ela então chegou junto com os meninos neste lugar, neste hospital, e perguntou quanto custaria o tratamento. Como o senhor sabe, não sei se o senhor sabe, essa clínica é uma das mais modernas da Europa. Nós dissemos o valor sem acreditar que eles iriam pagar, mas o mais velho disse: todos os domingos eu venho aqui. Pagarei a semana antecipado. Se eu deixar de pagar um dia, o senhor pode tirar a minha irmã deste hospital. Todos os domingos, então, diz a enfermeira, Jacopo e Nicola vêm aqui. Antecipam a diária. Com que dinheiro eu não sei. É tão difícil o trabalho hoje em Verona. E deixam morangos, livros, flores para Lutia. Conversam durante 1 hora e depois olham para a janela, para o jardim do lado de fora, admirando a vida. Crônia então se emociona e decide não adentrar naquele pequeno quarto para não ser indiscreto e deselegante. Volta antes para o carro, os meninos aparecem, eles retornam e ele volta à sua cidade na Escócia. Mas antes disso, deixa uma enorme quantia em dinheiro para o hospital, para que o hospital entregasse, por sua vez, para os meninos. No endereçamento do envelope havia escrito: para 2 cavalheiros de Verona. Quando nos deparamos com 2 jovens de 12 e 13 anos que erguem e sustentam a continuidade de uma família, nós percebemos o mínimo que podemos fazer. O Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos diz todas as vezes, em qualquer circunstância que tenhais, se tiveres problemas, pergunta ao amor, e ele te dirá a resposta. Diante de uma ofensa, indaga ao amor, e o amor dirá o que tu deves responder ao ofensor. Se fores perseguir alguém, se fores perseguido, pergunta ao amor e ele te dirá o que fazer. Mas se fores perseguir alguém, inquira ao amor de igual forma, porque ele te dirá que é somente amando que se resolvem os problemas do mundo. Adentramos na última fala das nossas reflexões e falamos que diante de tantas oportunidades, resta-nos fazer as escolhas corretas. E o Livro dos Espíritos, na questão 899 e diante, é incisivo ao dizer que todas as vezes que tenhamos dificuldade em escolher algo, perguntemos ao nosso anjo da guarda, o irmão espiritual: não sabem vocês, diz Santo Agostinho, que um espírito está convosco durante toda a encarnação para lhe orientar na vida. Criem intimidade com seu anjo da guarda. Coloquem um nome nele e digamos: você já reencarnou, já teve a minha idade e já passou por essa dificuldade. Me ajude a tomar a melhor opção. E a certeza da espiritualidade se fará presente nas nossas vidas. Ao final, concluímos que aquela pesquisa que citamos no início das nossas reflexões, elas parecem comprovar aquilo que o Cristo e os bons espíritos disseram há muito tempo. Antes,
a procura exacerbada por reformar o mundo, por mudar tudo pela via do sindicato, do partido, vem tomando espaço por um outro tipo de luta, aquela que se aproxima da religião, para que nós nos autotransformemos diante deste momento de transição. Se é verdade que, como moço rico, ainda escolhemos muitas vezes o caminho das aventuras, decidindo seguir Jesus em momento posterior, também é verdade que podemos dizer que estamos no caminho certo, como este momento nos prova. Este encontro representa mais uma vez uma nova tentativa de encontrar o divino dentro de nós. E como nos alertou o venerando espírito Dr. Bezerra de Menezes, lembremos-nos, jovens, de assumir o contrato que estabelecemos no além com o amor e com o movimento espírita, cumprindo as suas cláusulas, as suas regras, e fazendo igual a Estevão, o primeiro mártir, que com 21 anos entregou-se ao Cristo, as irmãs Baudin, que psicografaram quase o livro dos Espíritos inteiro, que tinham atavismos, tinham dificuldades de muitas outras encarnações, mas venceram-nas na juventude para servir ao Cristo. Encerramos com o dizer do Espírito Ivan de Albuquerque, que pela psicografia de José Raul Teixeira disse-nos: avança, juventude, fiel e consciente, aplicando tua inteligência, teus esforços, teu tempo e tua oportunidade a serviço do jovem amigo que um dia não se recusou a oferecer a própria vida a fim de que aprendêssemos a vencer o mundo como ele o fez. Muita paz para todos. Agradecemos ao nosso irmão André a participação e pedimos a todos que permaneçam no local sentados. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, mas a atividade vai continuar, não é? Porque vai ter a apresentação do grupo de teatro da Federação. Mas como o André falou na palestra, não é? O jovem tem essa ânsia de mudar o mundo. E neste Egeias, o Jovem no Mundo, cujo tema é o Jovem no Mundo, nós estamos oferecendo a oportunidade de mudar cada um a si mesmo. Então, nós distribuímos um copo, não é? E esse copo é um exercício que nós vamos fazer, estamos fazendo durante o Egeias. A gente lava o copo para tomar água, depois para tomar o leite, depois para tomar o café, depois para tomar o suco, para tomar o refrigerante, como uma forma, não é, da gente externar à Mãe Natureza o nosso respeito a ela, porque a gente tem agredido muito, não é, com os lixos que a gente produz. Então, nesse momento da prece final, um agradecimento a André, que está abrilhantando esse evento, a todos os expositores que de boa vontade estão aqui, aos jovens e a todos vocês. E vamos orar a Deus agradecendo este momento em que vibrações tão harmoniosas nos toca profundamente a alma e nos faz vir à tona a emoção. E lembramos o nosso amigo Jesus, que em sua romagem pela terra, em plena juventude, dedicou-se a todos os necessitados, de todos os lados, que lhe vinham ao encontro. E deixou para a humanidade uma lição inesquecível do respeito, do amor, da liberdade, mas, sobretudo, da dedicação à vida e respeito a Deus. Que nesta noite e que durante este evento nós possamos todos nos conscientizar de que, como filhos de Deus, nós somos sementes que estamos na terra para germinar e nos tornarmos árvores frondosas e que daremos todos bons frutos. Que Jesus, o Divino Amigo, nos abençoe e nos envolva, e que todos possamos nos sentir em paz. Graças a Deus.